pessoal, tudo bem? Acho que todo mundo me conhece, né? O pessoal do YouTube aí. Eu sou a Renata, né? Sou bióloga, bacharel, formada aqui pela antiga UFMT, Campus Rondonópolis, e atual UFR, né? Então, logo quando eu terminei, eu fui para Maringá, fui cursar o meu mestrado em Ecologia e Limnologia, e recentemente também finalizei a minha licenciatura. Então, eu sou bacharel e licenciada em Biologia, né? Então, hoje eu vou trazer um pouco aqui para vocês do meu trabalho do mestrado, né? O que eu pesquisei, né? No caso, eu fui aluna da professora Simone durante a graduação e trabalhava, né, já com fitoplâncton. E aí, eu me apaixonei por essa comunidade incrível e fui fazer meu mestrado. Então, atualmente, eu trabalho no IMA, né, no Instituto Mato Grossense de Algodão, e vou falar um pouquinho sobre as alguinhas em relação a eventos, né, que afetam elas. A gente vai ver como e por que, né, elas são afetadas, como, por exemplo, os barramentos, né, então, as usinas hidrelétricas e efeitos, né, que são relacionados aos períodos hidrológicos extremos, né? Então, são as secas e cheias extremas. No futuro, né, então, vão estar previstos aí mais secas extremas, como a gente vem vendo, né? Os últimos anos, como, por exemplo, lá no Pantanal, né? Isso não só no Pantanal, como lá na planície de inundação lá do Rio Paraná também foi pega por 2 anos muito secos, né? E que a diferença que a gente já pode, né, que a gente acabou de falar também lá do Pantanal, o Pantanal, dentro do percurso, né, do rio, não tem usinas hidrelétricas, né, que, graças a Deus, foram interrompidas aqueles projetos. Lá no Rio Paraná, a gente tem uma usina que controla totalmente o nível da água, o fluxo da água. Tá? Então, a gente vai perceber que, juntando efeitos antrópicos, como usinas hidrelétricas, como barramentos, e eventos hidrológicos extremos, como que isso vai influenciar na nossa comunidade em questão, que é o fitoplâncton. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo... Ai, consigo passar. Então, por exemplo, né, eu já venho trabalhando com planície de inundação desde a minha graduação, e planícies de inundação, gente, elas são marcadas por 2 períodos muito importantes, que são os períodos de águas altas e águas baixas. E isso vai alterar muito a comunidade, comunidades aquáticas, tá? Comunidades, por exemplo, que, com a alta conectividade no período de águas altas, então, ambientes que eram separados, eles vão se unir, tá? Então, entra lá na cabecinha a palavra homogeneização, tá? Então, esse período de águas altas, né, aumento da semelhança dos ambientes e, consequentemente, né, dos organismos, né? Então, biótica e abiótica. Então, dos organismos ou dos ambientes, das características desses ambientes. Quando a gente pensa em fitoplâncton, né, eles vão se alterar. O ambiente alterou, né? Então, quando a gente pensa em fitoplâncton, a gente tem que pensar que eles têm uma dispersão passiva, ou seja, eles não têm estruturas que façam que eles se movimentam diretamente, né, para sair de um ambiente e ir para outro. Então, eles precisam de eventos naturais, como vento, tá, água, que vão fazer esse movimento e essa dispersão. Então, isso causa aí uma importância para a estruturação desses organismos na comunidade. Tá? Já o período de águas baixas, pensa que estava tudo junto, então veio um período de seca, né? A vazante, as águas estão secando, e aí esses ambientes eles ficam separados. Tem uma baixa conectividade e um aumento da dissimilaridade. Tá? Então, novamente, dissimilaridade biótica e abiótica. 2 palavrinhas. Quando a gente pensar em águas altas, homogeneização. E águas baixas, uma heterogeneidade. Tá? Essa imagem aqui
ela foi feita, né, com geoprocessamentos, que é o tema de amanhã, né, utilizando lá na planície de inundação do Rio Paraná, no qual aqui a nossa figura A é o período de seca. Então, a gente percebe, né, que o Rio Paraná ele vai ter como se fosse 2 canais principais, né, lá na planície, de modo geral. E aí, quando a gente vem para o período de cheia, tudo se transforma em um canal principal. Então, imagina, organismos que estavam aqui vão conseguir chegar até aqui. Por quê? Houve uma homogeneização. Tá? Então, olha a importância desses 2 períodos serem tão marcantes e serem característicos. Tá? Ações antrópicas, como eu disse. Hoje, a gente precisa de uma segurança energética, senão a gente nem estaria nesse ambiente ou transmitindo o YouTube. Uma das maneiras de produção de energia, né, é por meio de hidrelétricas, né? E aí, a utilização, então, da água como recurso. Tendo-se a implementação desses ambientes, a gente sabe que, para a comunidade em questão, vai causar aí algumas alterações no meio, e essas alterações são muito importantes para os organismos. Como, por exemplo, ela vai diminuir a frequência, a intensidade e a duração do pulso. Aquilo de seca e cheia é comprometido. Tá? Ela vai causar, então, no ambiente aquático, uma retenção de nutrientes, um aumento da transparência da água, uma baixa conectividade entre os ambientes, perda de biodiversidade, funções ecossistêmicas e hábitats. Isso tudo, gente, vai influenciar nos padrões espaciais e temporais. Então, vai influenciar no espaço, em como esses ambientes se comportam, e temporais, principalmente nos períodos seca e cheia. Novamente, meu trabalho, né, durante esse período, é trabalhar com comunidades aquáticas, especificamente o fitoplâncton, pensando aí na sua mudança de composição, na persistência de táxons é afetado, né, por conta dessas ações antrópicas. Outro fato muito relevante que a gente tem que pensar, porque é o futuro da nossa vida também, são aí os eventos hidrológicos extremos. Hoje, o que a gente vê passando na televisão? Seca, prolongada, né? Ou grandes chuvas em regiões que não choviam antes. Isso é resultado de mudanças climáticas, né? Isso causa um impacto no funcionamento dos ecossistemas. Por quê? Antigamente, né, pensando lá, né, tudo acontecia de uma forma, e, de repente, muda. Como que aqueles organismos vão reagir? Né? Isso, para o fitoplâncton em questão, vai afetar a estrutura da comunidade, fazer persistência de alguns organismos, e a gente vai ver quem são esses organismos que vão conseguir, né, segurar essas mudanças, gera aí uma maior abundância de alguns organismos e pode gerar extinção de alguns que não vão conseguir sobreviver a essas mudanças, né? Será que há um aumento exagerado da água ou, de repente, a seca muito grande, né? Então, juntando, então, a ideia do meu trabalho era juntar essas 2 coisas, porque o meu ambiente permitia isso. Ele tem usinas hidrelétricas e ele passou por eventos hidrológicos extremos. O que isso vai dar, né, para a minha comunidade? Então, é necessário entender seus efeitos, né, sobre sobre as diferentes faces da diversidade. Poderia avaliar de diversas formas. Tá? Eu avaliei utilizando a diversidade beta. Quem aí já fez ecologia vai lembrar. Então, é quanto esses ambientes, se a gente tem lá, vamos pensar no Pantanal, que a professora Carolina falou. Ela falou que tinha várias baías, rios. Então, a diversidade beta, ela vai comparar o quanto esses ambientes são diferentes em relação à sua diversidade. O quanto eles são, quais espécies estão, né, quais são as espécies únicas em um lugar, ou quais são as espécies que elas compartilham. Tá? Então, eu poderia avaliar de diversas formas essas 2 relações, mas eu avaliei com a diversidade beta.
Eu quis ainda colocar uma coisinha a mais, que é a diversidade funcional. Então, em vez de utilizar espécies, eu usei grupos funcionais, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Dentro dos estudos de fitoplâncton, por que utilizar grupos funcionais? A gente utiliza porque a gente tem muitas espécies. E a forma de agrupar facilita o quê? A nossa visualização dos nossos dados. Tá? E, dentro da diversidade beta, a gente consegue particionar essa diversidade beta, que é a utilização, por exemplo, do LCBD, que é a contribuição local para a diversidade beta. Exemplificando, novamente, lá o Pantanal, rios, baías, né? Eu quero ver o quanto cada local contribui para a diversidade. Então, a gente vai ter locais que contribuem mais. Nossa, esse lugar aqui é muito importante para a biodiversidade, porque ele tem muita riqueza, tá, de espécies e contribui muito. Então, esse índice é para visualizar esses ambientes. Tá? E o SCBD, que é a contribuição das espécies para a diversidade beta. Tá? Vamos lá, que eu vou tentando explicar um pouquinho. Tá? Isso tudo, Renata, por que estudar isso? Tá? Resultados, né? Porque a gente pensa muito, principalmente na graduação, qual que é a importância do meu trabalho? O que eu estou fazendo? Né? Então, nossos trabalhos eles sempre vão estar relacionados para fornecer informações para fins de conservação. E a gente torce que chegue para tomadores de decisão. Tá? Porque a importância de não ter barragens no rio Cuiabá, no rio Paraguai. Qual que é a importância disso? Né? Então, no meu trabalho, lá, a gente tinha a ideia de investigar algumas coisas. Né? O foco era barramentos e eventos hidrológicos extremos, separados, juntos. Tá? Então, voltando lá no método científico, tudo começa numa ideia, numa pergunta, e pensa, como eu irei responder? Né? Então, o objetivo, né, é de investigar o barramento, né, como o barramento e eventos hidrológicos extremos influenciavam na diversidade beta-funcional do fitoplâncton, pensando no LCBD e no SCBD. Eu tinha algumas hipóteses de que o barramento e períodos extremos afetam a diversidade beta-funcional. Então, pensando aqui, temos esses três exemplos. Aqui, o primeiro, é o com presença de barramento. Tá? E aí a gente vai ver que é o Rio Paraná. O do meio é o com influência indireta da barragem. Ele não tem barragem, mas a barragem do Rio Paraná influencia muito na dinâmica do Rio Bahia. Tá? E aqui, que é o Rio Ivinhema, que ele não tem presença, tá, de barramento, e ele fica muito distante das barragens. E ele é dentro de uma área de preservação. Tá? Então, a gente queria perceber como que isso pode estar relacionando a esses eventos. Então, a gente esperava que, em ambientes barrados, haveria, então, uma menor diversidade beta, e que períodos de seca, maior heterogeneidade, porque era o que a gente já vinha falando, tem estudos já que delimitam isso, períodos de seca vão gerar ambientes muito mais diferentes. Depois vocês vão ver como que os dados, né, nem tudo é o que a gente acha. Porque aqui a gente está pensando em ambientes extremos, que estão passando por eventos extremos. Tá? Segunda hipótese, o barramento afeta negativamente a contribuição para a diversidade beta e riqueza funcional. Então, aqui, novamente, né, tá vendo aqui que a gente tem várias espécies diferentes? Então, a gente espera que, então, em ambientes preservados, tenha uma maior diversidade, né? Ambientes com presença, um menor LCBD, uma menor contribuição e riqueza funcional, e, na ausência, maior LCBD e maior riqueza funcional. Períodos de cheia extremos, então, vou favorecer aí o LCBD para a diversidade beta, associada a alta riqueza funcional. Então, aqui a gente só queria pensar em período extremo, tá? Em seca e cheia extremo. E a gente acreditava, então, que na seca, né, haveria uma menor contribuição
e, consequentemente, uma menor riqueza funcional. E, na cheia, uma maior contribuição e uma maior riqueza funcional. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, na metodologia, né, a minha área de estudo, como eu já tinha falado, eram 3 subbacias. A subbacia, né, do rio Ivinhema, que então tem ausência de barramento, influência indireta, tá, que era o rio Bahia, e o rio Paraná. Tá? A barragem está bem aqui em cima, tá, pertinho de São Paulo. Então, olha aqui como ela tem influência, sim, sobre o rio Bahia. Tá? E a gente vê isso claramente. Então, ao total, eu trabalhei com 33 ambientes. Tá? Eu não coletei, né, então, eu trabalhei com banco de dados, porque os meus dados eles foram de 2000 e 2001, e 2010 e 2011. O período de 2000 e 2001 foi o período de seca extrema. E olha que loucura, foram 355 dias nos anos 2000 e 362 dias de águas baixas. Foi muito drástico. É comparado com a seca extrema de 2020. Só que, como foi muito recente ainda, não se tem dados, né? Agora pode ter, né? Mas na época que eu estava estudando, a gente não conseguia utilizar. Eles comparam mesmo como foi uma das piores secas dos últimos anos, né? E o período de cheia, está vendo que ele foi menor, bem menor, né? O período de cheia extrema foi de 102 dias e 81 dias. E o nível médio, né, na seca extrema, era de 2,7 a 0,6 metros, enquanto, por exemplo, os níveis, né, foram até maiores de 6 metros, dependendo do ambiente e da capacidade do ambiente. Tá? Eu trabalhei com PELD, a gente acabou de falar sobre o PELD, né, em questão. O meu trabalho foi de um banco de dados do PELD, lá do Paraná. Como eu comentei com a professora Carolina, é um dos mais antigos. Né? Então, o PELD do Paraná já tem mais de 20 anos. Né? Então, tem um banco de dados que poucas áreas de pesquisa têm um banco de dados que é acompanhado semestralmente. Né? Então, tem coletas. Então, isso é a importância, né, de projetos dessa forma. E aí, a gente tinha aí o laboratório de ecologia, que fazia essa coleta, né? E que a gente utiliza aí a amostra quantitativa. Então, a amostra de quem é e quantos são, né, organismos naquele local que a gente coletou. Tá? Os meninos vão falar um pouquinho sobre isso, não vão? E, no momento que a gente vai lá e coleta, a gente quer saber também como que o ambiente está. Né? O laboratório, então, lá de limnologia básica, faz coletas de variáveis ambientais, como, por exemplo, a temperatura da água, a turbidez da água, e como isso faz importância, né, para o organismo. Aqui eu vou falar bem simples, porque eu sei que os meninos vão falar depois, que é a contagem do fitoplâncton. Então, ela é bem delimitada. Tem um processo de sedimentação, depois nós vamos para o laboratório, né, e contar para o microscópio. Lá no Paraná, o pessoal conta 100 campos, né, aleatórios, então a gente sai procurando o que tem, né, quantas espécies estão presentes. E a gente enquadra elas em espécies, gêneros, famílias, o que dá. Por quê? O fitoplanctólogo tem uma dificuldade, porque são muitas espécies, e essas espécies são muito diferentes. Né? Então, a gente tenta enquadrar no nível mais baixo que for da taxonomia. Tá? E aí, utilizando métricas como densidade, volume médio, para finalizar com o biovolume. Tá? O biovolume, então, vai ser a métrica que a gente utiliza no nosso trabalho, que ela está relacionado com dimensões médias e densidade, né? Pensando aí em enquadrar em formas geométricas. Né? Os meninos do IC aí penam bastante, mas é muito importante. Eu falei para vocês que no meu trabalho eu não usei espécies, eu usei enquadramento funcional. Né? E aí, eu trouxe aqui um exemplo, porque dentro do fitoplâncton vão existir vários tipos de enquadramento. Tá?
tá? Desde funcional, morfológico, né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com funcional, que a gente entra com características funcionais, então, o que aquele organismo faz naquele ecossistema, e também morfológicas. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 espécies. E tem espécies que são mais parecidas umas com as outras. Então, lá a nossa função é agrupar elas de acordo com suas características. Então, por exemplo, eu tenho essa espécie aqui, e ela se enquadra no grupo C. Se enquadra por quê? Pelos traços dela, pela função dela e pelas características morfológicas. No caso, os grupos de Reynolds, eles são separados por códons. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é uma espécie de diatomácea. Então, o grupo C é caracterizado, né, por espécies de diatomácea. Então, dentre daquelas 3 ali, qual que é a mais parecida com ela, né? Então, a gente vai lá e enquadra, né? Em vez de ter 4 espécies, nós temos 2 grupos. Então, imagina para um banco de dados de 600 espécies, né? Pensou se você fosse abordar espécie por espécie, né? Então, a importância desses grupos. E aí, novamente, aqui, o grupo H11, que foi enquadrado aí de cianobactérias. Tá? E a riqueza funcional vai ser aí o número de grupos funcionais por amostra. Na análise de dados, eu vou ser bem sintética, porque quando a gente trabalha com estatística, dá para fazer 1000 coisas. Né? E o meu trabalho era um trabalho assim, de 1000 coisas. Né? Então, só vou falar aqui para vocês que, com matriz abiótica, então, como eram as características do ambiente, então, temperatura, turbidez, eu queria saber como que está esse ambiente, qual que é a caracterização dele, né? Qual que é a heterogeneidade ambiental, esses ambientes eram diferentes, esses ambientes eram iguais? E, para responder lá as minhas hipóteses, eu utilizei os valores de biovolume. Utilizei lá o que a minha espécie me entregava. Que eu queria responder, barramentos e períodos extremos afetam a diversidade? Barramentos e períodos afetam a LCBD e riqueza funcional? Né? E aí a gente vai para os resultados agora. Olha aqui, no período de cheia extrema, os ambientes demonstraram ser mais heterogêneos. Vamos voltar lá atrás, que eu falava que a cheia causa homogeneização? Não é. Para períodos extremos, tá? Porque a gente isso era muito fixo, é fixo para períodos normais, onde ocorre uma seca, uma cheia. Mas quando a gente está pensando em períodos extremos, onde, em vez de ter 10 dias de cheia, se tem 100 dias, esses ambientes vão passar por alterações. Tá? Então, os dados, né, naquela região, o período de cheia, então, demonstrou uma maior heterogeneidade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 corzinhas. Né? Então, a gente percebe que o vermelho, que é a presença de barramento, ela ficou bem diferente, né, no período de cheia. Enquanto os ambientes aqui azul e amarelo, que é indireta e ausência, já ficaram mais parecidos. Tá? E, por exemplo, nesse período, houve aí uma maior concentração de fósforo, ortofosfato e turbidez. Já na presença, houve, então, uma menor concentração desses nutrientes. Tá? Já no período de seca extrema, indo contra a ideia, né, foi demonstrado que esse período, então, causou uma maior homogeneização desses ambientes. Esses ambientes, no período de seca, ficaram mais parecidos. Por quê? Falta de água, né, estava muito relacionado, então, a essas características liminológicas. Né? Então, um baixo nível, de repente, né, o que isso causou para a comunidade? O que causou para os nutrientes, né, e para as características liminológicas? Então, para os ambientes de ausência e indireta, houve uma maior concentração de fósforo, ortofosfato e turbidez. E já para a presença, uma menor desses nutrientes, né, dessas características liminológicas. No total, gente, pensando em cheia e seca, no total foram identificados 598 táxons, tá? Divididos aí em diversas famílias, né, gêneros, sendo um total de 27 grupos.
Tá? Então, olha a importância de agrupar. Para o quê? Facilitar uma visualização dos nossos dados. Tá? Sendo que 400 táxons foram encontrados lá na influência indireta, então, no Rio Bahia. Um total, então, a cheia demonstrou uma maior quantidade de espécies, sendo 465 espécies. Pensando já, a gente até então não tinha pensado nos resultados da diversidade beta. Os períodos cheia e seca foram diferentes para a diversidade beta? Sim, né, existe diferença entre os períodos. Os períodos, eles foram para a comunidade, para o ambiente, eles foram diferentes. Tá? E, principalmente, na cheia, houve uma diferença entre os ambientes. Então, ambientes aqui vermelhinho de presença, verde ausência e azul indireta. Então, esses ambientes foram diferentes no período de cheia. Tá? O que não foi possível verificar no de seca. Então, isso responde lá, confirma ainda mais a questão da heterogeneidade e da homogeneização. Então, principalmente os ambientes com presença e influência indireta foram bastante significativos. Lembra lá que eu falei de contribuição, o quanto aquele local é único, né? Que é a palavrinha LCBD, né? Contribuição local né, da diversidade beta. Quando a gente pensa em contribuição e o quanto aquele local é único, a gente já pensa, nossa, aquele local tem muitas espécies. Né? Nossa, aquele ambiente é muito rico. E não, essa relação ela é negativa. Tá? Então, foi visto que, quanto maior era a contribuição naquele local, das espécies, dos grupos, se tinha uma menor riqueza funcional. Então, locais que contribuíam muito, tinham um grupo, 2 grupos, e sempre de espécies parecidas. No caso, que eu vou falar daqui a pouco, que são as cianobactérias. Então, as bichinhas, elas são em muitas, têm uma alta variação, né, dentro das suas características morfológicas, e elas fazem o local contribuir muito, mas elas são ambientes com uma riqueza funcional muito baixa, não se tem variedade, diversidade. Tá? Então, aqui só para a gente ver mesmo, para confirmar o que eu estava falando, olhando ambiente, né, por ambiente. Então, ambientes que tinham aqui maior, né, riqueza funcional, né, eles tinham aí menor LCBD, menor contribuição. Como aqui, por exemplo, maior contribuição, né, em ambientes com presença, então, presença do quê? De barramento. Tinham uma menor riqueza funcional. Tá? Relacionando, quais grupos, então, estavam relacionados a esses períodos hidrológicos? Tá? Cianobactérias, que são o grupo H1, então, são cianobactérias que fixam nitrogênio. Então, aqui um exemplo do Dolichospermum planctônico, né? Era uma espécie muito predominante nas áreas, né? Grandes cianobactérias mucilaginosas, que são exemplos microcistes aeruginosa, e diatomáceas filamentosas. A gente tem que associar muito que as diatomáceas são presentes muito nos rios. Tá? Por quê? A carapaça lá da diatomácea faz com que elas consigam, né, permanecer naquele constante fluxo do rio. Né? Então, elas são mais pesadas, né, têm uma carapaça mais firme, não se quebram com tanta facilidade. Tá? Que é um exemplo aqui da Alaucoseira granulata. Tá? E, para cada período e ambiente, a gente conseguiu ter quem são os grupos que conseguem sobreviver a essas condições, né, de modo geral. Então, por exemplo, aqui, ambientes barrados, né, em seca, vão ter alguns grupos, que são cianobactérias e algas verdes. Ambientes com influência indireta são, né, o grupo N e o P, algas verdes e diatomáceas.
né? Ambientes preservados de atomáceas, fitoflagelados e picocianobactérias, que são umas cianobactérias bem pequenininhas, né? As menorzinhas que a gente acha. Um resumo aqui, só para a gente... Falei muita coisa, só para a gente finalizar, né? A gente queria ver qual que era a relação eventos hidrológicos extremos e efeito de barramento. A gente percebeu que isso sim influencia na comunidade, influencia na diversidade beta. Tá? E, em relação ao LCBD, isso está relacionado, sim, com a alteração do ambiente. Então, ambientes que contribuem mais com o LCBD, que contribuem mais, têm uma menor riqueza funcional. Tá? Então, esses ambientes, eles são únicos, tá? Eles são únicos, contribuem, mas eles não têm diversidade. E o porquê disso? É o ambiente que está fazendo isso, está favorecendo só cianobactérias e não está favorecendo algas verdes, fitoflagelados e mil outras coisas, né? E isso, né, vai fazer com que a gente consiga identificar locais. Esses locais são únicos, mas será que eles precisam ser deixados do jeito que estão ou fazer algum processo de restauração? Então, é aqueles ambientes que a gente viu que tem uma alta contribuição, eles precisam de restauração, porque podem causar aí eutrofizações, né, que podem causar aí a morte de peixes e de outros organismos aquáticos. Tá? E cenários futuros. Para finalizar, a gente sabe aí que são previstos, né, cada vez mais secas extremas. A gente não... E como isso vai transformar a vida das pessoas, né? As nossas vidas, não só das comunidades aquáticas, porque nós estamos totalmente relacionados, né, às comunidades aquáticas, né? Nós alimentamos dos peixes. Como que ficaria isso? A gente viu o que aconteceu no Pantanal, né? Os incêndios, né? A água do rio secou. O que isso transformou na vida das pessoas, né? Então, como esses cenários futuros vão estar relacionados a essa homogeneização, né? Então, lá que eu falei no início, pode ter extinção de algumas espécies, favorecimento para outras espécies, como, por exemplo, cianobactérias, né? Só para finalizar, a gente percebeu que o barramento, os eventos hidrológicos afetam, sim, a comunidade fitoplantônica, né? E vão causar aí uma maior singularidade ambiental. Então, quanto esses ambientes são únicos, né? Mais relacionado a uma baixa riqueza. Então, ao longo do tempo, a gente está perdendo espécies que antes permaneciam naquele local, e hoje a gente faz novas coletas, essas espécies sumiram. Por que elas sumiram? Né? Então, olha a importância aí de projetos de longa duração. Né? Lá onde eu fiz meu mestrado, no Pé de Paraná, as espécies que apareciam no início do projeto, nem todas são as que aparecem hoje, né? Então, as espécies foram se perdendo e deixando as amiguinhas cianobactérias que estão lá desde o início da vida com a gente, e elas estão conseguindo permanecer cada vez mais e se tornando resistentes a essas mudanças climáticas, alterações no ecossistema, né? E, de fato, né, a importância desses programas de conservação, né, e restauração. E a gente espera que um projeto de dissertação, de mestrado, um projeto de IC, seja uma forma da gente demonstrar a importância desses ambientes, demonstrar a importância da conservação. Né? De modo geral, é isso. Agradeço o convite. Sempre é um prazer estar aqui de volta. E obrigada.